A agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e integrar conteúdos de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas, site, mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. Nesse vídeo de hoje, estaremos ao lado da Mariana Doria, profissional especialista na área de inovação tecnológica, particularmente no segmento químico e respectivas políticas públicas para o seu desenvolvimento, conversando sobre sua experiência de carreira, entre outros assuntos. Tudo bem, Mariana? Tudo, Raquel. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho aí para o ecossistema. A gente que agradece. A Mariana é PhD, né, em Economia e Administração pela Universidade de Trento, na Itália. Tem também passagem por instituições nacionais renomadas. Fala um pouco para a gente, Mari, essa sua vasta experiência, né, essa sua vasta formação acadêmica e como essa vivência multicultural, enfim, global, fez de você a profissional reconhecida que é hoje. Obrigada, Raquel. Acho que a gente sempre está buscando sempre crescer, né? Sempre desenvolver mais, nunca é suficiente. Mas eu comecei assim, eu sou carioca, né? Nascida no Rio, não criada, né? Fui criada na região serrana, né? Em Petrópolis. Mas eu fiz o FRJ, né? Eu tive a sorte de poder entrar na UFRJ, na universidade, onde eu cursei engenharia química, né? E na escola de química, e enfim, foi realmente um sonho, um desafio muito grande, né? Não é um curso fácil, mas é uma escola que a gente aprende a aprender sozinho também, a ser autodidata, a se virar, e eu acho que isso faz muito parte do amadurecimento que todo mundo tem que ter também como profissional, né? Porque você não pode nunca parar de aprender, né? De jeito nenhum, que seja de uma forma formal ou informal. Enfim, essa área de inovação tecnológica e desenvolvimento científico sempre foi uma área que me encantou e me interessou sempre desde nova. E áreas como biotecnologia, nanotecnologia, que nos anos 90 nem se falava tanto, mas eram áreas que sempre me despertavam muito interesse e tal. Só que eu era interessada mais pelo concreto, né? Pelo não de estar no etéreo ou na filosofia da ciência, mas entrar assim, como é que aquilo vai para a prática, né? Como é que aquilo vira uma tecnologia que vai salvar uma vida, uma tecnologia que vai facilitar a nossa vida hoje, né? Assim, enfim, quem descobriu que o cloro pode limpar a água, né? E o cloro, que é um veneno, e ao mesmo tempo não há vida sem cloro, não há água tratada, né? É a forma mais barata, né, de tratamento de água no mundo até hoje. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre gostei de ser multidisciplinar. Então, apesar de ter a base científica, o conhecimento científico da engenharia química, eu fiz cursos na FGV em especializações na área de propriedade intelectual, empreendedorismo. Eu fiz também alguns cursos na área de direito também, além de propriedade intelectual, direito ambiental, sempre focando com foco na indústria, né, no desenvolvimento tecnológico da indústria. Até chegar no meu doutorado, que eu queria também ter uma experiência fora e complementar. Então, eu tive a oportunidade também de conseguir uma bolsa do governo italiano para fazer o doutorado em Trento, e fiz na área de economia, estudando a inovação da indústria química, a história de inovação da indústria química, os diferentes ciclos desde o século XIX, e como o impacto de regulações, toda a questão de sustentabilidade ambiental, como isso foi transformando o setor, que hoje é um grande provedor aí de soluções para a questão de sustentabilidade. Sim, maravilha. E esses seus mais de 15 anos de vivência robusta, né, em atividades como a análise regulatória, inovação industrial, desenvolvimento sustentável junto a instituições não governamentais, entre outras inúmeras, né? A participação em inúmeros eventos internacionais também, atuando como porta-voz para assuntos relacionados à inovação. Como isso tudo te trouxe uma visão diferenciada no desenvolvimento de pesquisas e projetos nessa área? Uma segunda pergunta, atualmente você trabalha como gerente de projetos numa empresa internacional, certo? Sim.
Pode ficar à vontade. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade viajar e ver o mundo, por mais que hoje a gente tenha acesso à internet, né? E quem tem acesso à internet, você pode entrar em museus do mundo todo, né? E visitar, né, lugares incríveis, mas a experiência internacional nada substitui, no sentido de mostrar que a competição no mundo é global, o desenvolvimento científico é global, o desenvolvimento tecnológico está acontecendo simultaneamente no mundo todo. Então, você tem pesquisadores que estão buscando soluções para o mesmo problema no Japão, na China, na Indonésia, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então, essa conexão é sempre global, mesmo que você pense num mercado, no caso do Brasil, que tem um grande mercado consumidor, porém outros mercados específicos regionais, você hoje tem a oportunidade, pensando em inovação aberta, as empresas querem desenvolver um produto com quem melhor entende daquele assunto. E cada vez mais a gente vê como essas barreiras não existem. Então, quando nós fazemos busca de patentes, tem que ser global. Quando nós fazemos buscas em artigos científicos, artigos científicos estão sendo publicados no mundo todo, né? Então, ter essa noção de que nós não estamos só, nós não somos donos da verdade, que existem várias verdades, várias culturas que não tem certo ou errado, e saber dialogar nesses diferentes ambientes é fundamental, assim, para você ter noção, entender também quando você circula em congressos internacionais, você percebe também tendências, tendências de consumo, tendências de mercado, tendências regulatórias, tendências de comportamento humano, né? E no fundo, a tecnologia ela vem para trazer melhor qualidade de vida para o ser humano, mais saúde, paz, né? Melhor fonte de alimentação. Então, as tecnologias elas vêm para resolver problemas do ser humano. Então, estar ciente das mudanças do comportamento do ser humano, e a gente tem que circular, porque hoje é o que está acontecendo, né? Hoje eu estou em Portugal, há um comportamento aqui que mais cedo ou mais tarde vai ser o mesmo comportamento no Brasil, nos Estados Unidos ou na China. Tem certas tendências que um lugar é um pouco mais, outro menos, mas o ser humano cada vez ele circula mais, que seja pela internet ou fisicamente. Então, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, tanto para identificar os problemas como para obter as soluções. Quer dizer, a evolução, ela ocorre no mundo inteiro, sim, né? Mas em diferentes estágios, em cada país, num determinado momento. Não quer dizer que aquela situação, ou com aquela tecnologia, ou aquela inovação não vai chegar na região em si, né? Mas em momentos diferentes, em estágios diferentes. Então, o bom profissional que consegue circular nesse contexto todo, ele adquire muito mais competência e capacidade de visão macro, né? Uma visão um pouco mais ampliada do que de fato está acontecendo no mundo, né? Posso complementar, Raquel? Pode. Uma coisa também que, assim, o Brasil é um caso único no mundo, porque o Brasil é o único país continental tropical do mundo. E uma tendência que eu vejo forte também é que, ao mesmo tempo que o mundo se globalizou e buscou essa globalização, e houve um momento, né, nos anos 90, início dos anos 2000, que buscou-se soluções que fossem iguais para todos e soluções que fossem unificadas. Nós não somos iguais. As regiões são diferentes, tem problemas regionais que exigem soluções regionais, né? Então, não faz mais sentido, a meu ver, no mundo de hoje, o Brasil pensar numa mega indústria hidrelétrica para suprir energia elétrica o Brasil todo. Não, são realidades e melhores oportunidades de fonte de energia elétrica em diferentes regiões do Brasil. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem que ter essa visão global, você tem que entender
aquela região, aquele ser humano onde ele está localizado, onde está buscando aquela solução, e não necessariamente você vai importar uma solução, você vai ter que ter aquela solução para aquela região, né? Então, aquela biblioteca de conhecimento que você cria circulando o mundo, mas vai te ajudar a construir a solução regional, a melhor solução regional, né? De menor custo, menor impacto ambiental e mais sustentável. Fica claro no contexto de quem mora, pelo menos aqui dentro do Brasil, quem mora no litoral tem um estilo de vida completamente diferente de quem mora lá no meião do Brasil, né? Na parte mais agro, enfim. Então, são realidades completamente distintas para um único governo administrar mundos diferentes dentro de uma mesma nação, né? Complexa, bem complexa. Mas aí, dando prosseguimento aqui, Mari, quanto à sua participação por mais de 2 anos como responsável pela área de inteligência competitiva, propriedade intelectual e PMO do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras do Senai CETIC. Como se deu essa ligação? Como você chegou lá? Assim, eu sempre tive curiosidade de entender a área química, claro, tem tudo a ver, né? Mas foi parar numa instituição que tem um know-how e uma vivência totalmente dentro da área têxtil. Então, como se deu essa ligação para você, enquanto pessoa, enquanto profissional também? Como foi tudo isso lá? Eu acompanho o Senai desde sempre, sempre foi uma instituição que eu valorizei incrivelmente. Eu acho o Senai é a maior rede educacional da América Latina, é a maior rede educacional do Hemisfério Sul. O Senai chegou a formar 4 milhões de pessoas ao ano, né, em anos passados. Então, eu não vejo o Brasil sem Senai. E em 2012, eu trabalhava na Biquim, era gerente na área de inovação tecnológica, enfim, e acompanhava o Senai e o projeto do Senai de criação dos institutos de inovação, né, que seria uma rede de pesquisa aplicada para apoiar a indústria e dividir o risco, né, para viabilizar novas tecnologias nacionais. O Brasil é um grande exportador de commodities e um grande importador de produtos de alto valor agregado. Então, este projeto de institutos de inovação, eu acompanho junto ao Senai Nacional desde 2012, quando ele era no papel, né? Existia só no papel. E sempre houve um sonho de criação de um instituto que pudesse apoiar a indústria química, né? E um dos institutos, né, antes que foram sendo desenhados, eu ajudei no planejamento, tive a oportunidade de conhecer a rede Fraunhofer, fui até Berlim, até a convite do Senai, ajudar nesse desenho do plano de negócios do Instituto de Inovação. E quando o Instituto foi criado, no Senai CETIC, que é uma das unidades do Senai mais antigas, né? O Senai foi criado na década de 40 pelo Getúlio Vargas, né? No auge da primeira grande industrialização brasileira, e o Senai CETIC, que é o Centro Nacional, Centro Tecnológico da Indústria Química e Têxtil, foi criado nesse contexto que o estado do Rio era um estado de pesado indústria têxtil, né, na década de 40, 50. Então, ele foi criado para apoiar tecnologicamente, capacitando os profissionais que iriam para aquela indústria, que fosse para a parte química, né, a parte de corantes, a parte de beneficiamento, como se fosse para a parte de materiais, né, desenvolvimento de materiais têxteis mesmo. Então, o Senai CETIC, ele, digamos, aceitou o desafio de ter o Instituto de Inovação, que até então, que eu saiba, é o que teve maior investimento, né, de toda a rede, que são mais de 26 institutos de inovação hoje, e criar essa infraestrutura que pudesse apoiar a indústria química e têxtil na área de inovação tecnológica industrial, né, desenvolvendo pesquisa aplicada. E a ideia da área de inteligência competitiva e propriedade intelectual foi do Paulo Coutinho. O Instituto foi criado em 2016. O Paulo Coutinho, que é o gestor, ele foi convidado, né, ele trabalhava na Braskem, foi convidado para implantar o Instituto.
À época eram pouquíssimos, eram 4, 5 pessoas, a equipe dele, né? Hoje são mais de 80, né? A gente perde a noção, né, de como cresceu. E havia as diferentes áreas tecnológicas, né, que fosse a área de gerência de processos, síntese química, biotecnologia, a área de materiais têxteis. E existia a necessidade de ter uma área que fizesse um link, digamos, entre todas as áreas. Hoje em dia, as tecnologias são cada vez mais multidisciplinares. E não adianta também esperar que as empresas vão bater na sua porta, ou eu quero desenvolver um produto A. A gente precisa ter um observatório, essa área de inteligência competitiva foi criada para identificar oportunidades para a indústria local, nacional, né? Para que as empresas pudessem utilizar os nossos estudos, são estudos que a gente dizia que são de papel, né? Estudos de mercado, estudos de prospecção tecnológica, para identificar onde estão as oportunidades e onde a empresa pode desenvolver, quais seriam os competidores, no caso de entrar em um novo mercado, a empresa vai identificar, mas quem são os competidores nesse mercado? No Brasil, no mundo, né? Em que estágio está desenvolvida essa tecnologia? Já tem muita gente no mercado? Não tem? Então, era necessário, até para as empresas poderem investir na pesquisa com mais assertividade e sabendo que projetos de desenvolvimento de produtos ou processos que vão durar às vezes 2 anos, ele vai ter uma grande chance de ter sucesso no mercado, né? Então você mapeia todo esse cenário. E juntamente com isso foi criada a área de gestão de projetos, né? Que é o PMO, que justamente porque o Instituto, que começou com 2, 3 projetos, chegou a um momento que eram mais de 50, 60 projetos simultaneamente rodando nas diferentes áreas tecnológicas, com muitos clientes, e era necessário ter uma central e uma gestão muito profissional desses projetos. Então, foi uma experiência incrível, de muito aprendizado. Eu pude utilizar assim muito do meu conhecimento, de tudo que eu circulei, todos os setores da química, que a química, a gente diz que é a indústria das indústrias. Não existe um setor que não beba da fonte da matéria-prima da indústria química. Então, a indústria química, ela pega as matérias-primas que vêm de fontes biológicas ou fontes fósseis ou minerais e transformam em produtos e processos que vão em todas as outras cadeias, que seja para o setor agro, para o setor de alimentos, para o setor fármaco, de cosméticos, enfim, de computadores, não há... Então, ter essa visão, digamos, estratégica é fundamental para quando você pode sentar com a microempresa, a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa, e olha, esse é o seu cenário, e você tem grandes chances se você apostar em produtos nessa linha tecnológica, e se você apostar em produtos que vão atender esse tipo de mercado, que há uma demanda global. Já tem uma regulação que está proibido tal plastificante na Califórnia. Se proibirem o uso desse plastificante em outros mercados, você vai ter uma perda, então é melhor você desenvolver outros plastificantes que sejam mais sustentáveis, por exemplo, né? Então, realmente, assim, foi uma oportunidade de trabalhar com uma equipe de pesquisadores, não só da área de prospecção, de inteligência competitiva, como da área dos diferentes áreas tecnológicas que o Instituto Senai de Inovação do Senai C-Ticket tem, e simplesmente ir trabalhar com setores industriais mais diversos, né? E ver digamos assim, a inovação indo para o mercado de fato, né? Gerando economia real, né? E gerando melhores empregos, bem-estar para a sociedade, e o conhecimento científico que é gerado com tanto suor, né, no Brasil,
né? A gente tem uma geração absurda de ciência, mas essa ciência fica no papel e a gente precisa aprender a valorizar a transformação dessa ciência em produto no mercado. É isso que vai dar mais empregos e fazer a economia gerar no país. Impacta diretamente no PIB, né? Está gerando riqueza, gerando oportunidades para o país, então é interessante realmente esse raciocínio. Pode ter certeza, Mari, que todo mundo que está lá no Senai sente muito a sua falta, assim, as falas todas, cadê a Mari? Onde está a Mari? Mas é bem legal, a gente sabe do sucesso que você está tendo, enfim, das escolhas da vida, mas realmente é uma pessoa que faz a diferença no lugar onde entra para trabalhar, né? Tirando a parte daqui da rasgação de seda, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os participantes, né? E a gente pede opinião com relação a tudo que está acontecendo, né? A vivência, a Covid, que veio jogar luz para muitas situações ruins até, né? Muitas lacunas que não eram resolvidas ao longo do tempo, né? Da nossa sociedade. Então, a gente pergunta para você assim, se, na sua opinião, o acompanhamento dessas mudanças de comportamento acelerada pela Covid, pela pandemia, né? Evidencia a urgência da transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação, especialmente. O que você acha, assim, poderia trazer de consideração para a gente? Assim, a inovação, tive a oportunidade de fazer um curso no INSEAD, na França, sobre gestão de equipes de inovação. E esse curso falava muito da vivência, da convivência, né, que as ideias surgem no café, né? Aí, de repente, vem a pandemia e não tem mais café. Não tem o cafezinho, né? Antes daquela enrolação, antes da reunião começar, depois que a reunião termina. Eu acho que a gente sabia que a transformação, né, digital era necessária, e a única coisa que me preocupa é o gap que a transformação digital, a Covid causou na separação das pessoas que têm acesso à rede e quem não tem acesso, né? Isso realmente me preocupa, principalmente em questões de educação, isso no mundo todo. Realmente a gente... Mas as empresas, ao mesmo tempo, elas descobriram que elas podem ser muito mais eficientes, muito mais produtivas, né? Eu acho que essa eficiência, produtividade, que a gente passar a fazer, quem trabalha com coisas que podem passar a ser, digamos, home office, né? Trabalhos de escritório, você pode fazer em qualquer lugar, e muitas reuniões você pode fazer online, não precisa pegar um avião para fazer uma reunião de 1 hora em São Paulo e voltar para o Rio de Janeiro, né? Isso realmente... muita gente, eu acho que tinha preconceito com a teleconferência, né, com a videoconferência, e acabou esse preconceito, né? Eu acho que o convívio, ele não é substituível, né? É necessário, mas a gente tem que ver que a transformação digital não só é fato, como é muito benéfico, né? A gente vai economizar, é necessário, é claro, um investimento, né? Ter boas conexões, a questão da internet 5G para a indústria é fundamental, né? Se a gente pensa em drones, né? Em você ter plantas industriais monitoradas por um mesmo sistema, com digital twin, para identificar, prever potenciais falhas de processo, né, evitar acidentes. Você ter uma internet 5G, a internet 5G não vem para gente que fica, né, vendo Netflix, né? A internet 5G realmente vai ser uma transformação para a indústria, né? Para a indústria poder dar um outro salto de produtividade. E, enfim, é claro que não é particularmente a minha área, né, de atuação, mas talvez a pandemia veio para mostrar para as empresas que quem tinha preconceito com o mundo digital, assim, não há outro. Assim, hoje
até porque hoje eu trabalho com projetos, coordeno projetos internacionais com 10, 12 instituições, empresas em diferentes países do mundo. E terça-feira eu estava fazendo uma call, era Dinamarca, Japão e Portugal. Hoje eu já estava fazendo uma call que era também discutindo projetos, questões técnicas de projeto, com pessoas também da Holanda, Inglaterra, enfim, Alemanha. Então, a gente tem que perder também o preconceito, o convívio para a criatividade. Eu continuo achando que o café é fundamental, mas a produtividade e o ganho de velocidade de desenvolvimento, de conectar, de estar com as pessoas, com o melhor especialista do mundo naquele seu problema, a qualquer momento, a um clique, isso assim, não tem nada que pague isso. Realmente é uma vantagem que as empresas têm que aprender a usar. Então, se você tem um problema, bote no Google quem é o especialista naquele problema, não importa onde esteja, entre em contato, né? E assim que se constroem relações e se constroem projetos de sucesso. Então, Mari, agora já finalizando o vídeo, né, passa até rapidinho mesmo, eu gostaria das suas últimas considerações quanto ao perfil que o profissional da área de inovação precisa ter, especialmente dentro da sua expertise de atuação, né, na gestão do planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios e operações, e também a ideia e o seu olhar de estar atuando fora do país, o como que quem mora aqui ainda no Brasil, né, que tem, de repente, vontade de ir para fora e buscar mais conhecimento, como que você enxerga isso e traz essa possibilidade para quem está por aqui ainda? Bem, Raquel, assim, perfil para profissional de inovação é muito difícil dizer, porque tudo que eu não quero é engessar. É claro que se eu atuo com inovação tecnológica, eu tenho que atuar em base de áreas exatas, né? Eu não posso ter uma atuação sem ter uma base da área de exatas, que seja... Mas essa base pode vir da química, pode vir da biologia, pode vir, enfim, de outras áreas tecnológicas diversas. Cabeça aberta, assim, buscar o foco na solução e não no problema, né? E sempre buscar conhecimento, né? Isso, assim, não há fórmula mágica. Hoje em dia, a inovação tecnológica está intrinsecamente esteve desde sempre relacionado à necessidade do ser humano, comportamento humano. Então, o desenvolvimento, por exemplo, dos primeiros fertilizantes, esse desenvolvimento ele veio com a necessidade, porque o solo europeu estava totalmente esgotado, infértil, e as pessoas estavam morrendo de fome no final do século XIX, início do século XX. Então, essas necessidades é que fazem mover o mundo. Então, o olhar para o ser humano e a busca de soluções através da tecnologia e do conhecimento científico. E, com relação ao olhar de fora, é muito difícil, assim, a gente, às vezes, no Brasil, fica achando que as pessoas, né? Se você é um bom profissional, você é um bom profissional em qualquer lugar do mundo. Ninguém é diferente, um ET em outro lugar, assim, não existe. Se você é um bom profissional, você é um bom profissional. Se você cumpre prazos, cumpre horários, entendeu? Isso é o que importa, né? Se você sabe conversar, dialogar. É claro que a língua universal da tecnologia é o inglês e da ciência. A gente tem que saber se comunicar em inglês. Você não precisa ser o melhor inglês poeta fluente, né, de Shakespeare. Você tem que se comunicar, e é uma língua que é fácil de ser uma comunicação assertiva, né? Mesmo falando errado, você comunica, né? Se falar errado português, ninguém entende nada, né? Então, a gente tem essa vantagem com o inglês. O Biden, assim que assumiu o governo em janeiro, nos Estados Unidos, ele enviou uma carta sendo para fazer esse mapeamento de quais são as principais necessidades de desafios da população americana
para os próximos 10 anos? E que tipos de tecnologias devem ser desenvolvidas? E agora o Biden está discutindo no Congresso americano esse novo pacote, né, que vai injetar mais de $1 trilhão, né? Os Estados Unidos trabalham em outras ordens de grandeza, em infraestrutura, mas infraestrutura não é construir ponte, estrada, simplesmente, né? Infraestrutura, você precisa ter uma infraestrutura tecnológica, como a gente estava falando da questão da transformação digital, você tem que ter conectividade em um país continental como os Estados Unidos. Antigamente a gente ia dizer que tem que ter linha de trem, né? Hoje em dia você tem que ter conectividade, cabeamento, né? Tudo funcionando perfeitamente, né? O 5G, isso, e também quais são as áreas. O mundo viu que a gente terceirizou para a China e para a Índia a produção do mundo, de matéria-prima, de base para tudo. Tudo virou, a China principalmente virou, digamos assim, as plantas fabris do mundo, né? E hoje, não só as crises logísticas que a gente tem, mas também com a tecnologia e a transformação digital, trazer essa produção para o local caiu drasticamente o custo. A gente não precisa mais de milhares de pessoas e, assim, o custo de produção caiu muito. Então, tanto Europa como Estados Unidos, que também a Europa está tendo problema de importação está faltando computador, de laptop para as empresas, né? Porque vem tudo da China, né? Então, assim, isso os problemas que o Brasil tá sofrendo, o mundo todo está sofrendo, né? Não é um problema único. Então, as produções de muitos, temos que entender o que é estratégico, é claro que a gente não tem que produzir tudo de tudo, mas, por exemplo, um dos pontos que a União Europeia elegeu é segurança alimentar. Temos que ter segurança alimentar. Então, a União Europeia tem um solo ruim, tem milhares de problemas. Então, que tipo de desenvolvimentos através da biotecnologia, na área que eu estou atuando agora, né, que é produção de microalgas e macroalgas para desenvolvimento de biomassa, tanto para alimentos quanto para químicos, né? Assim, que tipo de... Para a União Europeia, que não tem solo fértil, né, proteínas a partir de biotecnologia, né, a partir de biologia sintética, desenvolver proteínas sem você precisar ter o gado e né, tantas... Então, tudo isso está sendo discutido e está na hora do Brasil discutir também o que é essencial para nós, o que temos que ter local, o que é essencial para a nossa população, né? E, enfim, e como profissional, se você é um bom profissional no Brasil, você é um excelente profissional em qualquer lugar. Você não precisa de um diferencial, uma coisa diferente. Não importa de onde você nasceu, na área de inovação, na área de ciência, você é um cérebro, né? Você tem que aprender a ter visão crítica e ir para frente. Obrigada. Agradeço a Mariana Dória, que participa conosco aqui nesse vídeo. Já convido a todos a curtirem os próximos nas nossas redes sociais. Até. Obrigada, Mari. Obrigada, Raquel. Muito feliz de poder participar.